Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Ô, Eustáquio, começa você, Eustáquio. Você está querendo falar hoje. Não, é que hoje, que nós estamos gravando aqui na sexta-feira, hoje é Dia da Terra, né? E o Google, ele colocou um doodle lá, em homenagem ao Dia da Terra, não sei se o pessoal viu, e é uma imagem da África, do Monte Kilimanjaro, tá, que ele está perdendo gelo, né, agora no século XXI, né, diminuiu muito o nível de gelo. Isso é só um exemplo, porque é claro que o Himalaia está perdendo gelo, as Cordilheiras dos Andes estão perdendo gelo. E aí o que acontece? Por exemplo, o Peru, o Peru depende muito do gelo da Cordilheira dos Andes, né? E esse gelo ele está diminuindo. Quanto mais ele diminuir, né, menos água vai para os rios. E, por exemplo, Lima é uma cidade que não chove. Não chove. Ela depende da água que vem da cordilheira, né? A mesma coisa na África, né? Você ali no centro da África, todos aqueles rios dependem desse gelo, desse processo, né, de aumenta o gelo, diminui o gelo no período de frio, período de calor, e isso que dá sustentação para a vida nesses países, né? No Himalaia, a coisa é mais séria, porque o Himalaia, ele que irriga, vamos dizer assim, os principais rios da Ásia. E a Ásia tem 4 bilhões de pessoas que dependem desses rios, né? Então, essa homenagem do Google aí no Dia da Terra, eu acho que ela é muito importante. Eu acabo de entrar aqui e ver, Eustáquio, de fato é chocante a foto. A foto é chocante, 20 anos. 20 anos, exatamente. E isso está acontecendo em todos os lugares. O Eustáquio, o Rio Amazonas depende um pouco também, né? O Rio Amazonas depende dos Andes. Depende, claro. Quem já foi lá em Machu Picchu sabe que, por exemplo, exatamente, aquelas águas que passam ali em Machu Picchu, elas correm para o Amazonas. Para o Amazonas, elas correm aqui para o leste, né? Então, afeta, assim, apesar do Amazonas ser um rio tão grande, né? Ele vai diminuir. E já aconteceu, né? O Amazonas, em determinados momentos aí, o nível de água do Amazonas ele diminuiu tanto que tinha lugares que não dava para navegar num rio que é um verdadeiro oceano, né? Então, assim, esse Dia da Terra é para a gente lembrar, né? Recentemente, agora em abril mesmo, né? O IPCC, que é a Agência da ONU para Mudanças Climáticas, soltou um novo relatório mostrando que a gente precisa a gente tem 3 anos no máximo para chegar no pico das emissões de gases de efeito estufa, tem de começar a diminuir 40% até 2030 e zerar até 2050, para a gente manter as metas do Acordo de Paris, né? E nada disso está caminhando nesse sentido, né? Então, esse Dia da Terra é para a gente lembrar que a gente depende da Terra, né? Tem uma frase que é muito legal, fala assim: a natureza não depende do ser humano, mas o ser humano depende da natureza. O Eustáquio, e tem esse componente da inflação de alimentos, né, o alimento mais caro dos últimos 100 anos, e parece que são vários motivos, né? Mas um desses motivos é a mudança climática, né? Claro. As safras estão mais incertas, não é isso? Exatamente. Veja só, eu tenho um colega meu que sempre fala o seguinte, porque o preço do alimento bateu o recorde, 100 anos agora. Aí ele fala assim, mas isso é uma questão estrutural ou conjuntural, né? Isso vai continuar assim durante muito tempo ou vai passar rápido? É claro que tem um efeito conjuntural, por exemplo, que é a guerra da Ucrânia, né? Porque a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de... Dois produtos vão
são muitos produtos, mas dois ficam muito claros. O trigo, né, que eles são grandes produtores e grandes exportadores de trigo, né? E a semente de girassol e o óleo de girassol, né? Quando isso se retira uma quantidade de trigo e óleo de girassol do mercado, né, os outros produtos todos sobem, né, porque desarticula a oferta internacional. Então, a guerra da Ucrânia ela é responsável por esse pico tão alto, né, do preço dos alimentos. Mas o preço... Os fertilizantes, né? E os fertilizantes. Os fertilizantes ainda já está afetando, mas vai afetar principalmente a próxima safra, né? Que vai faltar fertilizante para a próxima safra. Mas já impacta no preço atual. Os caras já estão precificando isso. Já, claro. Mas, tirando esse efeito da guerra da Ucrânia, o preço já estava subindo, né? Desde segundo semestre de 2020, porque no primeiro semestre, na época da pandemia, quando teve aquela recessão muito forte, o preço caiu, né? Porque diminui a renda, o preço caiu. No segundo semestre começou a recuperação, o preço começou a subir, subiu muito em 2021 e agora estão batendo todos os recordes em 2022, né? E são várias coisas, preço da energia, essas coisas conjunturais, mas uma coisa estrutural, que vai se agravar, inclusive, nos próximos anos, é a crise climática, né? Porque você tem muito mais chuva do que ser previsto, né? Veja o que aconteceu aqui no Rio, Petrópolis, etc. Você tem muito mais período de seca e você tem um processo de erosão e acidificação dos solos e das águas, né? Porque quando você aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, você acidifica, né, os solos e as águas. Então, isso para a agricultura e para a pecuária é uma coisa muito ruim. E o forte desmatamento da Amazônia também, né? Que a gente via aí nos últimos anos ficando de maneira muito acentuada, né? Então, esse é um componente também. Agora, a questão da comida, né? Tem uma coisa que foi até que eu fiquei sabendo essa semana. Eu já lembrava um pouco disso de quando eu comecei a fazer agronomia, mas eu não havia percebido que a questão do seguinte, o nitrogênio, né? Da questão, parece que vai chegar bastante insumo, e a questão do nitrogênio, na verdade, no Brasil a gente tem uma certa independência, uma certa relativa suficiência em relação ao nitrogênio, por uma questão de ter essa captação do nitrogênio através de características mais biológicas, né, bactérias no solo e tudo mais. Então, assim, isso é uma coisa que eu tinha me esquecido, que foi minha iniciação científica lá na graduação em agronomia, eu havia me esquecido disso, mas que agora também conta um favor no momento de crise como essa. E tem um fator mais importante, que é o fator político, né? É o negacionismo que tem no mundo todo de gente que nega que o ser humano seja responsável por isso tudo aí que nós estamos falando, né? E que, portanto, é uma coisa que é cíclico, né? Isso acontece no planeta e que não tem relação nenhuma com a ação humana. Esse negacionismo, ele tem atrasado brutalmente o avanço dos pactos que têm que ser feitos para resolver esse problema, né? E outro aspecto da parte política também é o argumento de que, se os ingleses foram capazes de destruir a natureza para a Inglaterra ser o que ela é, se os americanos foram capazes de destruir a natureza, inclusive os índios, né, para ser o que eles são, né, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Certo? Né? Esse argumento que o pessoal fala, não, o Brasil tem florestas e tal, a Europa já não tem mais porque ela destruiu tudo. Então, portanto, a gente pode destruir um pouquinho também. Esse ingrediente político, ele é mais nefasto do que todos esses itens que a gente enumerou aí, porque ele impede que as sociedades, né, os estados, tenham consciência de que é preciso tomar providências, e as providências demandam contrariar interesses econômicos poderosos, né?
E só acrescentar uma coisa, né? Porque é essa coisa macro, né, que você coloca, mas também como é que isso repercute no micro, né? Com total abandono dos agentes de fiscalização e tudo mais. Então fica ao Deus dará, na verdade, a ponta, na relação da ponta, né? Crescimento do garimpo, aumento do garimpo ilegal, diminuição, aumento do desmatamento, tudo isso totalmente sem fiscalização, ou seja, tem um processo que vai minando o processo de fiscalização ali na ponta. Então, é um projeto macro que tem forte repercussão ali no micro mesmo. A gente vê várias denúncias o tempo inteiro. Agora, o Rocha, e isso daí tem a ver, né, com esse país aí que você está defendendo loucamente aí, a Rússia, né? Eu não resisto à provocação. Olha, eu estava aqui, antes de a gente começar a gravar... A Rússia, eu defendo e assumo a defesa da Rússia. O que eu não defendo é o Putin. Rapaz, mas a Rússia é um país piada. País piada, Rocha. É uma piada. Se não fosse a Rússia, você estava falando alemão, rapaz, com essa sua cara de... Não. Os Estados Unidos é que financiaram o exército russo que derrotou a Alemanha. Quem foi para o campo de batalha lá quebrar a espinha da SS foi o russo, não foi o americano, não. Mas é claro, a Rússia, os alemães invadiram. Para com essa bobagem. Eu estou falando de história. Agora, eu estou impressionado com a fraqueza do exército russo. É impressionante. Eu jurava, eu estava equivocado. No início da guerra, eu achava que ia ser um passeio. Mas eles estão sendo atacados no território deles pela Ucrânia. A Ucrânia destruiu lá um local de pesquisa militar. Guerra é o seguinte, o Vietnã, para mim, o exemplo mais emblemático que tem de guerra na história da humanidade é o Vietnã. Tá? Os japoneses ocuparam o Vietnã e os vietnamitas lutaram contra os japoneses. Os franceses ocuparam o Vietnã e os vietnamitas lutaram contra os franceses. Os americanos, que era a maior potência militar mundial, ocuparam o Vietnã e os vietnamitas lutaram com os americanos e derrotaram todos. Rocha, até os alemães, teve um períodozinho da Segunda Guerra Mundial. Uma coisa é você entrar num país, você fazer o que os americanos fizeram no Iraque, certo? Ir lá e destruir tudo e fazer um arrasa-quarteirão. A outra é você entrar e ocupar, certo? Porque na hora que você entra e ocupa, aí não tem tecnologia. Aí é homem a homem, é tete a tete. Você vai ter que entrar numa cidade e pegar o cara, certo? E o cara vai estar lá se defendendo. Então, muda tudo, né? A correlação de força fica todo mundo igual. Se a Rússia pudesse fazer o que os americanos fizeram no Iraque, fazer na Ucrânia o que os americanos fizeram no Iraque, a guerra estava resolvida. Entendeu? Só que os russos não podem fazer isso. Eu não duvido que a Rússia utilize uma arma tática nuclear. Eu não duvido, não, viu? Não vai usar. Esse é o problema. Solta uma espoleta nuclear lá, já assusta todo mundo. A gente tem se recusado a escutar as razões do Putin. Porque estando certo ou estando errado, não interessa. Ele tem as razões dele, certo? E aí é o seguinte, as pessoas não só não escutam, como quando ouvem, não levam a sério. Ele está dizendo desde o começo o quê? Que isso aí é uma operação especial. Operação especial significa que não é guerra. Eles não estão encarando isso como uma guerra. Isso é blá, blá, blá. Ou você está caindo nesse blá, blá, blá de operação especial. É blá, blá, blá. Rocha! Não, é blá, blá, blá. Rocha, ele dá o nome que ele quiser. O cara está falando que não está fazendo uma guerra, porque se fosse guerra, era como no Iraque. Ele entrava e destruía tudo. Tem diferenças. Se a gente não quiser compreender isso, não tem problema nenhum, certo? Mas há uma diferença de fato entre o que os americanos fizeram no Iraque e o que os russos estão fazendo na Ucrânia. Não quiser ver isso, tudo bem, mas há uma diferença de fato, certo? Então, portanto, essa operação que está sendo feita na Ucrânia não é igual à do Iraque, tá certo? Não é igual. Então, os russos dizem o quê? Isso é uma operação especial. Significa o quê? Que eles vão atuar em áreas pré-determinadas, em objetivos estabelecidos, e estão evitando massacre em áreas residenciais. Tanto que o lado oeste da Ucrânia não tem nenhum problema, as pessoas estão com a vida normal, porque não tem guerra. Tá certo? Então, é diferente. Se a gente não tentar entender isso, a gente cai na cilada da OTAN e fica repetindo o discurso da OTAN.
Entendeu? Que é o bandido nessa história, tanto quanto o Putin. Eu só discordo do Alberto, falar que a Rússia é piada, porque assim, a Rússia é um grande país, né? E deu grandes contribuições para o mundo. Agora, talvez o que o Alberto está querendo dizer é o seguinte, que esse poderio militar da Rússia é meio uma piada, né? Porque a gente achava que o poderio era em conteste, né? E a gente está vendo que não é bem assim, né? Inclusive, o maior navio deles no Mar Negro afundou recentemente, é uma perda muito grande. Mas eu queria pegar essa coisa que o Rocha falou do Vietnã, eu queria só completar, Rocha, porque além dos países que você falou, até a Alemanha, durante um período da Segunda Guerra, a Alemanha também controlou o Vietnã. Então, o Vietnã derrotou os franceses, os japoneses, os alemães e os americanos. É uma coisa... Todas as forças militares superiores a ela. Isso. Assim, todos que foram invadir o Vietnã. O Vietnã nunca invadiu ninguém. Ele lutou dentro do território dele. Né, não é o caso da Ucrânia, porque a Ucrânia já invadiu a Rússia. Ela integrou o exército nazista que invadiu a Rússia. Bom, mas assim, só para pegar esse negócio do Vietnã, para completar, é o seguinte, o FMI soltou os dados agora do mundo inteiro. Já vi que o Vietnã está disparando. Vietnã. Então, e o Butão e Nova Zelândia. Não, o Vietnã, deixa eu falar, é verdade. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu escrevi um artigo e fiz uma projeção quando que o Vietnã, a renda per capita do Vietnã ia ultrapassar a renda do Brasil. E nessa minha projeção deu 2037. Né? O Vietnã, a renda cresce muito mais, mas era muito menor por causa da guerra, etc. E ia ultrapassar o Brasil em 2037. Aí, no relatório dessa semana, do FMI, o Vietnã vai passar o Brasil em 2024. Né? Porque o que está faltando no Brasil? O que está faltando no Brasil é uma guerra, então. Ô, Eustáquio, você está falando. Todas as suas projeções dão errado, Eustáquio. Isso que você está falando aí. Não é que deu errado. Eu usava as próprias. Então, esse seu pessimismo está tudo errado. Não, agora veja só, o que eu queria dizer do Vietnã é o seguinte: quando ele estava em guerra, ele era um país pobre, miserável, sem perspectiva nenhuma. O Vietnã... Agora só um parênteses. Segundo o Alberto, quem ganhou a guerra do Vietnã não foram os vietnamitas, foram os russos, porque quem forneceu arma e dinheiro para os vietnamitas foram os... Então não foram os vietnamitas. Sem esse apoio não ganhava, pô. Sem esse apoio não ganhava. Não, e a China também. A China foi muito importante. Mas veja só, os 10 primeiros... A independência do Vietnã foi em 76. Os 10 primeiros anos foram um fracasso. Eles adotaram um punhado de política de coletivização, uma série de políticas que foram totalmente um fracasso. O país se empobreceu. Vocês lembram? Todo mundo lembra daquele pessoal dos barcos, né? Os vietnamitas fugindo do Vietnã em barcos, arriscando a vida e tal. Então, os primeiros 10 anos foram um fracasso. Em 86, eles fizeram uma série de reformas e mais ou menos imitando a China, né? Que é abertura para a economia internacional, etc. Então, hoje, por exemplo, o Vietnã é aliado estreito dos Estados Unidos. O superávit comercial do Vietnã com os Estados Unidos é uma coisa impressionante, está indo para 100 bilhões de dólares. Eustáquio, o que acontece é o seguinte, o Vietnã é puxado pela China. É que nem negócio de Hungria, rapaz. A Hungria é puxado pela Alemanha. Você vai na Hungria, você vai àqueles países todos ali, aqueles países estão todos muito pequenininhos, né? Aí você vai num bar à noite, num restaurante, todo mundo fala alemão. Todos os garçons falam alemão. Entendeu? Eles são... É como se fosse um pequeno estado da Alemanha. O Vietnã é um estado da China. Né? Então, se a economia da China dispara, o Vietnã dispara. O Vietnã é um Paraguai da China. O que o Paraguai é para nós, o Vietnã... É um pouco isso, pô. Mas é verdade. Se a gente for bem, o Paraguai vai bem. Se a gente for bem, o Uruguai vai bem.
Se a gente for mal, esses países vão mal, porque é o tamanho da economia na região, tem um impacto isso. Roberto, o Uruguai vai muito melhor do que o Brasil. Assim, o Uruguai, você está gravando esse programa do Uruguai, você fumou maconha já de manhã. Não é possível, Eustáquio, falar um negócio desse. Não é possível. A renda per capita do Uruguai é muito maior do que a renda per capita do Brasil. São 3 milhões. Olha, eu, quando encontro um uruguaio, por acaso, em alguma situação, às vezes encontrei num voo, o cara que sentou do meu lado era uruguaio. No dia seguinte eu jogo na loteria, porque a coisa mais difícil que tem é encontrar um uruguaio, rapaz. São 3 milhões de pessoas, é dificílimo. É um bairro... Roberto, um espanhol me contou uma piada. Eu estava em Sevilha, o cara me contou uma piada de uruguaio. O cara disse que o uruguaio chegou no bar e perguntou, ai, fogo? Aí o espanhol falou, não, ai. E o cara viu que tinha lá isqueiro, fósforo. Aí ele, ai, fósforo, não, ai. Ai, isqueiro, não, ai. Aí o uruguai se emputeceu e falou assim, ai, hijo de uma puta cá. Ele disse, sim, vem todos pela Aerolíneas. Mas escuta, eu queria falar do é raríssimo. O indulto. Então é o seguinte, o indulto, eu postei ontem no Twitter o seguinte, esse deputado é uma coisa insignificante, absolutamente um zero à esquerda, um parlamentar do quinto escalão, né? Não tem importância nenhuma, né? E o que leva o Bolsonaro a pegar uma situação dessa, de um deputado desse, que não tem importância nenhuma, e trazer para o centro do picadeiro, certo? E transformar num ponto de... é uma tentativa de crise institucional isso. Né? Então ele pega, de não deixar as instituições funcionarem. Exatamente. Ele pega cheio de graça, esse episódio do deputado, que como eu disse, um deputado insignificante. Então, o que ele quer? Ele quer fazer o que ele tem tentado desde o começo do mandato dele, que é crise institucional. E agora, com esse episódio, ele tenta recuperar o discurso dele do antissistema. Né? Ó, tá vendo? O Supremo não me deixa governar, isso aí é o sistema me impedindo de governar. Tá? Lógico que é mais arriscado porque esse deputado não tem nenhuma simpatia da sociedade, é um falastrão, um idiota, um cara que fica fazendo bobagem e agredindo as instituições. Então, eu acho que ele tem mais a perder na sociedade no geral do que ganhar nesse episódio do deputado. Mas ele vai reforçar na base dele o discurso antissistema de que o sistema não deixa ele governar. É isso que ele quer. Para mim está claro isso. O Rocha, e mais ainda, a ideia de que é o que estava na fala dele, que o STF não é democrático, né? Que, em última instância, está tendo uma perseguição à liberdade de imprensa. Então, assim, a liberdade de expressão. Então, você tem todo um discurso, na verdade, de organizar o eleitorado dele, né, com um discurso antissistema, anti-STF, dizendo que isso não é democrático, e, ao mesmo tempo, causar, isso no âmbito do eleitorado, e no âmbito das instituições, causar instabilidade. Né? Então, o Alberto havia brincado com o Eustáquio, que todas as progressões dele não dão certo, mas uma volta à tona, e aí agora a oposição começa a dizer que pode ser que peça de novo o impeachment do Bolsonaro, então vai ver que o Eustáquio ainda pode... Não, Eustáquio disse que o Bolsonaro não ia completar o mandato. Fala, ou não? Ele faz a tática... E quem é culpado por ele estar aí? É o Alberto, que ficou falando contra o impeachment. Mas o Alberto estava falando assim, se você votou, tem que respeitar o voto. Tem que respeitar o voto. Aí o pessoal escutou o Alberto e não derrubou o Bolsonaro. Vou estar aqui agora, e agora é o seguinte, agora nós estamos assistindo o seguinte, o partido, que é o partido da simpatia do Alberto, que é o Partido Comunista Operário, o PCO, está dizendo, certo, que é um absurdo a condenação do deputado, né, porque o Supremo errou, e tem muita gente na esquerda falando isso, porque, de fato, a pena ficou um pouco salgada. Certo? Por que ficou salgada? Porque as pessoas tendem a achar que crime contra o sistema democrático, contra a ordem democrática, não é um crime grave. Mas, Alberto, Rocha, mas aí eu tenho uma questão que é o seguinte, eu acho que se o deputado está
desrespeitando a Constituição, etc., quem tem que caçar ele e punir ele é a Câmara. Não, aí é o seguinte, é um problema de ordem hermenêutica, técnica. Que é o seguinte, ele cometeu um crime, tá tipificado na Constituição. É crime para atentar contra a ordem democrática. Aliás, esse vai ser o ponto da confusão do indulto, tá? Porque esse crime, ele não é um crime que pode ser indultado. Ele está fora do âmbito do indulto. O crime contra... Ele cometeu 3 crimes, pela leitura que eu fiz, e foi condenado pelos 3. Né? O Bolsonaro pode indultar 2, mas o contra a ordem democrática não, porque isso não entra no esquema do indulto. Certo? Por quê? Porque a Constituição considera esse crime um crime tão grave, que afasta, inclusive, de ser beneficiado pelo indulto. Porque é o seguinte... O crime contra a ordem democrática é muito grave. Né? A gente não pode transigir, brincar com isso, porque o mundo já viu o que acontece quando você brinca contra gente, contra forças políticas que atentam contra a ordem democrática. Tem que reagir. O Supremo reagiu. Não sei se essa pena aí de 8 anos é uma coisa adequada, nós podemos até discutir isso, mas o Supremo tinha que reagir e quem defendeu a democracia nessa quadra foi o Supremo. O Bolsonaro Rocha. Pode indultar? Pode. O presidente da República tem a prerrogativa de indultar. Tem que ver se esse crime aí, contra a ordem democrática, pode ser indultado. Eu entendo que não, porque é um crime muito grave. Certo? Então, esse vai ser o próximo embate do Bolsonaro aí. Ele vai sofrer, porque o Supremo vai para cima dele, os ministros vão reagir. Deu 10-1, ninguém vai ficar olhando o Bolsonaro fazer bobagem e ficar quieto, certo? Talvez aí ele tenha aberto a porta, disso que a Luciana falou, de, pela primeira vez, se expor seriamente num processo de impeachment, porque aí o crime de tipificado para você proceder ao impeachment é claro, né? Quer dizer, o cara tenta revogar por decreto que ele assina, é um ato dele, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não admite indulto. Sabe? Isso Rocha, agora a gente tem que ser realista, né? Vamos falar aqui a verdade. O Supremo só se mexeu porque ele foi atacado. Os ministros foram atacados, o Supremo foi atacado. Esse negócio de ordem democrática, na minha visão, ninguém está nem aí. Está nem aí. Olha, nós sabemos... Isso é que é o grave, Roberto, isso é que é o grave. Isso aí. O Supremo não está nem aí, é porque foi atacado. Como é que as pessoas não estão nem aí para a ordem democrática? Sabe? Isso é muito grave. Mas, Rocha, a nossa justiça, eu sei que você tem limitações para o que você pode falar em público sobre a justiça, que você, obviamente, tem que ir a tribunais, etc. Então, não pode ter confusão para o seu lado. Né? Não é o meu caso, né? Eu fico livre. Os juízes decidem o que eles quiserem. O que eles quiserem no Brasil, assim, não tem esse negócio do precedente amarrar, de decisões passadas amarrarem. O que eu imagino que a justiça deveria ser? A justiça deveria ser uma engrenagem, uma máquina, né? Que você tira um juiz, coloca outro, a máquina vai continuar funcionando do mesmo jeito. Vai ficar dando resultados de maneira previsível. A gente não tem isso na justiça brasileira. Você pega um cara que dá essas declarações, a justiça decide uma coisa. Se vier um outro que der outras e não atacar o Supremo, a justiça vai decidir outra coisa. É uma verdadeira bagunça. Né? Você não tem isso no Brasil. A gente sabe que é assim. Você está rindo, Eustáquio, mas é assim que funciona. Deixa eu fazer um testemunho a favor da justiça. Você está apertando o Rocha agora. Porque... Deixa eu fazer um testemunho a favor da justiça. Eu estou completando 40 anos de militância na advocacia, certo? E não é militância no direito na sala de aula, porque eu nunca dei aula, nunca fui professor, certo? E também não é militância na advocacia em cargo público, porque eu, quando terminei minha faculdade, fiz 2 promessas, que eu não ia dar aula e que eu não ia nunca ocupar um cargo público. E estou completando 40 anos. Eu ocupei o cargo de procurador-geral de São José dos Pinhais durante 2 anos e meio, certo? E me arrependi profundamente. Foi uma experiência que eu fui fazer para saber e realmente
a minha vida na advocacia é no fórum, no balcão do fórum, no processo, na petição, no litígio, na negociação, na consultoria, é isso. Então eu posso falar para você que eu sou uma pessoa que convivi esses 40 anos, desde estagiário, certo? Dá mais até, né, porque se eu contar o tempo de estágio em escritório de advocacia, com o judiciário. Eu peguei um judiciário, Alberto, lá atrás, quando eu me formei, que não tinha Constituição. Certo? Nós não tínhamos Constituição. Nós tínhamos um negócio que a gente chamava de Constituição, mas não era Constituição. Né? Então, o advogado tinha que se virar com os códigos. Código Civil, Código Tributário, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, e lá comercial era código, né? Porque não tinha Constituição. A Constituição é uma novidade para nós que aparece a partir de 88. Então, eu quero dizer para você o seguinte, esse judiciário que está aí, ele é muito melhor, mas é muito melhor do que o que era antes da Constituição de 88. Tá? E esse judiciário que está aí, ele é uma construção que começa a ser feita a partir de 88. Certo? A questão do concurso público, por ano de acesso a cargos no judiciário, isso é uma coisa recentíssima. Antigamente era uma brincadeira, entendeu? Então, o judiciário melhorou muito. Agora, eu repito e bato naquela tecla que eu sempre bato, que é o seguinte, nós estamos 88 para cá, é muito pouco tempo, né, para a gente construir uma democracia. Então, aí, nesse contexto, aqui eu digo que é grave quando você fala que ninguém está aí com o processo democrático. Isso é muito sério, porque nós dependemos dele, né? Ele é o mais importante. Tá? Então, eu acho que esses embates, assim, o judiciário erra e acerta nesses embates. Né? Vamos lembrar que o Lula foi preso com uma violência judicial. Né? E onde é que está o cara que cometeu a violência contra o Lula? Certo? Onde é que esses caras estão agora? Estão aí, que a gente está vendo a situação deles está horrorosa. Por quê? Porque o judiciário reagiu, teve recurso, a luta interna, ela não ou seja, há uma democracia, né, com todos os seus defeitos, e, portanto, eu acho que é melhor do que era. Né? Nós estamos melhorando. Né? Aí, estou roubando um pouco do otimismo. Mas olha aqui, do teu otimismo. O Rocha, você nega que o Supremo decidiu isso do jeito que ele decidiu, porque foi ele atacado? Porque se ele não tivesse sido atacado, não teria feito nada. Eu acho o seguinte, Alberto, não teria feito nada. Hipótese. Vamos supor que alguém aí pegasse e fizesse uma agressão séria contra o parlamento, né? Contra o Congresso Nacional. Eu acho que teria uma representação lá, e o Supremo reagiria também. Eu acredito nisso, entendeu? Acho que esses 11 juízes que nós temos hoje no Supremo são pessoas muito comprometidas com a democracia. E eu acho o seguinte, eu acho que o ataque, ainda que seja porque eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. O fato do Supremo ter sido atacado, o Supremo não é uma pessoa, uma instância para fazer esse equilíbrio de poderes. Se você tem um ataque dessa maneira ao Supremo, e você sai em defesa e você reage, é uma defesa também democrática. Não dá para dizer que é uma defesa autointeressada e que, portanto, ela não tem um viés democrático. Ela também tem um viés democrático aí. E eu acho que essa necessidade do Supremo se colocar dessa maneira como ele vem se colocando, nasce também de um executivo que é um caos, né? Porque se, na verdade, a gente não tivesse um executivo que aposta todas as suas fichas, causa que eu digo na estabilidade democrática, né? Se você não colocasse um executivo que coloca, um presidente coloca todas as suas fichas, inclusive da reeleição, no embate, no discurso que ele adota, não era preciso nem isso, porque a gente começou a conversa aqui dizendo o seguinte, parte dessa atitude porque também tem uma coisa prática, a gente está falando muito de discurso, mas também tem uma coisa prática. Se isso abre um precedente, tem vários outros deputados que estão muito próximos do comportamento do Silveira. Então, assim, é um argumento também de defesa dos seus aliados para que eles possam continuar falando. Então, assim, eu vejo como uma atitude democrática de tentativa de defesa da democracia em relação ao Supremo. Mas, não vejo de maneira tão negativa assim, não. Queria te perguntar uma coisa. Essa questão de harmonia entre os poderes, né?
O que muita gente fala, que o pessoal repete, que é o seguinte, o STF, o Judiciário, ele caça deputado, ele controla o Executivo, mas ninguém controla o Judiciário. Então, assim, existe um desequilíbrio. Ninguém controla o Judiciário. Tem coisa, ó. Entre os três poderes. Não, a polícia e o Judiciário não são controlados no Brasil. Olha, gente, é o seguinte, não deu tempo de fazer isso, né? Agora mesmo nós estamos tendo um problema aí, certo? E voltando, veja bem como é difícil avançar na nossa democracia, porque a gente vai e daqui a pouco nós estamos voltando. Agora estamos debatendo aí a questão da lei da anistia. Certo? Eu fico muito irritado quando esse tema vem à tona, né? Por uma razão simples. Houve um pacto no Brasil. Eu sei que tem gente na esquerda que nega esse pacto, que se recusa a aceitar esse pacto. Mas houve um pacto no Brasil na transição da ditadura para a democracia. Qual foi o pacto? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar a lei da anistia, certo? E quem fez, quem não fez, não faz mais, e está acabado o problema. Certo? Não vamos julgar guerrilheiro que assaltou banco e matou guarda de banco, policial militar, E o Rocha saiu, daqui a pouco ele volta aí. Mas eu já sei a linha. Fala aí. Só responder uma coisa. O indulto não seria uma própria possibilidade de resposta e de delimitação da justiça? Assim, eu não acho que ela fica tão sem controle, não, entende? Eu acho que há alguns mecanismos que possam colocar limite às decisões deles. Só que vai esgarçando, né? O processo que eu acho que é ruim. O que eu digo é o seguinte, é claro que eu sou totalmente contra tudo que esse Daniel Silveira faz, mas eu acho que quem devia caçar ele, quem devia punir ele, é a Câmara. Sim. Entendeu? De ficar dentro desse poder. A gente não precisar de ter um outro poder interferindo dentro da Câmara. Porque isso que a Câmara estava pedindo, né? Agora, assim, qual a possibilidade de fato, isso acontecer com o Arthur Lira na presidência da Câmara? Não vai acontecer. E o Rodrigo Pacheco ontem soltou uma nota também, mais ou menos nesse sentido, né? Foi, né? Senado, né? Mas, enfim, foi a mesma coisa. Foi. Então, assim, fica essa eu acho engraçado assim, o Alberto fica falando assim, as instituições estão funcionando. Não, as instituições estão brigando, elas estão se esgarçando, uma querendo comer a outra. Ué, mas só pode fazer isso quem está funcionando. Entendeu? Não, eu sei. Eu já sei, ó, o Rocha vai entrar aí. Olha aí, o Rocha voltou aí. Voltei. É o seguinte, Rocha, tocou o telefone. Você estava falando da lei da anistia. Eu estava no celular aqui, o diabo do celular toca, por isso que eu não gosto de fazer essas atividades no celular. Mas só para terminar, que é o seguinte, houve um pacto no Brasil, certo? Um pacto subscrito pelo MDB, que era o único partido, o principal, a força política de oposição à ditadura. Houve pela CNBB, pela OAB, pela ABI, pelas entidades que representavam a sociedade naquela época. Eu sei que tem gente na esquerda, por exemplo, setores do PT e de partidos de esquerda que são... Mas a esquerda era absolutamente irrelevante naquele episódio, né? Não tinha voto, não tinha representação nenhuma na sociedade. Então, as forças que interessavam, que eram relevantes, fizeram o pacto da lei da anistia. Aí, depois desse pacto, nós tivemos a eleição do Tancredo Neves no colégio eleitoral. O Sarney assumiu, nunca cogitou de mexer na lei da anistia. Fizemos uma constituinte no Brasil e na constituinte ninguém cogitou de rever a lei da anistia. Depois da constituinte nós tivemos uma revisão constitucional. Ninguém cogitou de rever a lei da anistia. Esse troço foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse que a lei da anistia é constitucional. Certo? E de lá para cá nós tivemos governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma. Nenhum desses governos mandou uma iniciativa para o Congresso para rever a lei da anistia, né? As iniciativas judiciais esbarraram todas na posição do judiciário de que a lei é constitucional.
Agora surge esse episódio das gravações aí, de tortura, e já vem gente dizendo, tem que fazer a revisão, não tem que rever a lei da anistia, coisíssima nenhuma. O que nós temos é que ter uma lei que nos torne compulsório, obrigatório, contar a história, revelar tudo o que aconteceu durante a ditadura sem restrição nenhuma. Se teve guerrilheiro que matou, que torturou covardemente algum prisioneiro, alguma pessoa sequestrada, que seja contado isso para a história, certo? E que todos os crimes praticados de tortura, de um lado ou de outro, não interessa, certo? De assassinato, o diabo, tem que ser contado, certo? As gerações futuras têm que saber disso da maneira mais transparente possível. É isso que nós temos que fazer. Só não interessa essa história de ficar rever a lei da anistia para julgar militar que está com 90 anos de idade, né? Ou que já está morto. Então, nós temos que ter racionalidade nessas coisas, né? E aí vem essas gravações agora, eu não sei com que pretexto isso, porque é num contexto eleitoral, isso é um problema, é um tema espinhoso. Em seguida vem essa decisão do Supremo, né, e o Bolsonaro indulta, ou seja, a gente está de volta aí envolto num clima ruim, certo? Há 5 meses da eleição, praticamente. Então, olha aqui, de estabilidade, de tranquilidade, vem confusão. Rocha, deixa eu mostrar para vocês o que eu botei ontem no meu Twitter, o Eustáquio vai gostar. Olha aí, ó. O ônibusinho, as instituições não estão funcionando, aí ele entra na frente da linha do trem. E aí vem as instituições e atropelam. É isso aí, Eustáquio, tá vendo? É assim que a coisa... Aqui, ó, eu sabia que você ia gostar, olha aqui, ó. Aí, ó. Não, mas é isso mesmo, está funcionando isso. Mal e porcamente. Não, mas mal e porcamente... Ele não abre mão do mal e porcamente. Não. Para você, no seu critério individual de julgamento. É isso que tá. As pessoas são egoístas. Não. As pessoas têm o que elas acham que é funcionar na cabecinha delas. Aí diz assim, tá na minha cabeça o que é funcionar. Aí se sai, você diz, não, tá mal e porcamente. Porra, isso não... Cara, não é assim. Mas é isso que nós estamos falando aqui, é o seguinte, essa harmonia entre os poderes, ela está esgarçada no Brasil. Ela está esgarçada e é difícil de solucionar. Isso que eu estou falando. Na minha opinião, quem devia punir o Daniel da Silveira é a Câmara dos Deputados, não é o STF. Mas essa é a discussão que vem agora, Eustáquio. Eu sei, agora, depois da condenação, vem essa discussão que você está colocando. Tudo bem, ele foi condenado por crime, porque ele cometeu um crime comum. O crime que ele cometeu não tem nada a ver com a atividade parlamentar. Ele foi julgado pelo judiciário e condenado. Agora, quem caça o mandato dele? Essa é a discussão que vai ter agora. É o judiciário ou é soberanamente o legislativo que tem o direito de caçar o mandato do cara? Certo? Tanto que o Lira agora recorreu de uma coisa que estava parada lá no Supremo, de um processo, para que o Supremo diga quem tem a palavra final quanto ao mandato do parlamentar. Quem caça o mandato? É o judiciário ou é o legislativo? E essa é a discussão que vai ter agora. Então, mas por exemplo, a outra coisa, a Constituição permite ao presidente dar indulto, não permite? Sim, sim. Então, é o seguinte, o que o Bolsonaro está fazendo, é claro que ele está afrontando o STF, mas ele está usando um direito constitucional dele. Sim, isso é uma outra coisa, que é o seguinte, o presidente tem a prerrogativa de usar o indulto, isso é uma prerrogativa dele, né? Ele pode usar individualmente, como ele está usando aí com o deputado condenado, ou ele pode usar coletivamente, como usualmente os presidentes fazem todo final de ano, né? No Natal. Isso aí, negócio de fazer isso numa situação individual é uma exceção que o Bolsonaro está fazendo. De qualquer maneira, ele tem direito de fazer isso. Agora, a questão é saber se os crimes que o deputado cometeu e pelos quais ele foi condenado admitem indulto. Esse é o ponto que tem que ser esclarecido agora. Pessoal, tem uma pessoa que eu conheço, né, que nunca acompanhou política, e se tornou bolsonarista, né? Uma pessoa que trabalha na área médica, com cunhado, gente ligada à família, né, na área médica, né, mulher... Não sei por quê, Alberto, mas os médicos têm uma atração especial pelo bolsonarismo. Não, mas ela é instrumentadora, sei lá, não fez curso de graduação em enfermagem, mas trabalha nesse mundo,
né? E há tempos atrás eu vi, né, nessas reuniões sociais de família, ela atacando o STF. Aí eu não aguentei, né? Eu falei assim, porra, cara, você que o seu local de trabalho é hospital, vi que você se tornou uma jurista agora. Aí ela não é boba nem nada, ela riu, né, aquela risada de quem me dá razão. Né? O que eu penso? O Bolsonaro fez isso com os seguidores dele, né? Fez com que os seguidores dele se achassem especialistas no Supremo, para atacar o Supremo. Então, essa decisão dele é uma decisão que joga lenha nessa fogueira, coloca esse eleitor bolsonarista contra o Supremo Tribunal Federal. Tá? Isso é que eu acho um baita problema. Isso é que eu acho um baita problema. E imagino, tá, Rocha? Eu não sei, esses daqui a pouco vão vazar, os ministros do Supremo vão vazar, né? Foi 10-1, né? Mesmo aquele Cássio, né? Votou ali, eu acho que, sei lá, eu não entendo qual é a dele, né? O negócio não, de André Mendonça votou contra o Bolsonaro. Contra o Bolsonaro. O Cássio é que votou a favor. Né? Então, sei lá qual é a do Cássio, não quer confusão com o Bolsonaro, não quer confusão com os bolsonaristas. O cara sabe de uma coisa, vai ser uma surra mesmo. Eu fico aqui, pelo menos, tiro o meu da reta aqui e não sou atacado nas redes sociais por bolsonaristas. Talvez tenha sido um pensamento dessa natureza. Né? Mas o fato é que todos que estão ali, né, daqui a pouco vai sair um vazamentozinho de como eles estão pensando. Eles devem estar muito irritados com essa decisão de Bolsonaro, porque é uma decisão no dia seguinte e é uma decisão cujo principal objetivo é jogar esse eleitor contra o Supremo Tribunal Federal. Né? E a gente não pode esquecer que quem vai presidir a eleição no TSE vai ser o Alexandre de Moraes. Né? Alexandre de Moraes foi secretário de governo de Alckmin, que será vice de Lula. Né? Tem mais uma coisa, Alberto, tem mais uma coisa, que é o seguinte, o Bolsonaro edita o decreto de indulto antes de terminar o julgamento no Supremo. O julgamento no Supremo não terminou ainda. Não terminou. Né? Há recurso, a defesa pode fazer embargo de declaração, o julgamento está em aberto, né? Não transitou em julgado, quer dizer, é tudo muito diferente isso que ele está fazendo aí. Ele editou o indulto no dia de Tiradentes. Ele quer transformar o Daniel Silveira. Então ficou claro o seguinte, Luciano, que é um gesto eleitoreiro, tá? Que ele está fazendo um gesto para a base dele e para recuperar o discurso dele de que o Supremo não deixa ele governar. Basicamente é isso. E o Supremo, sistema, vai ter que ter cuidado para tratar nisso, dar a resposta adequada, né, técnica, que seja inteligível para a população. Aliás, é o seguinte, antes que você fale, tem mais um detalhe. Estão falando por aí pelos becos, pelos bares e pelas alcovas, que parece que esse doido aí do deputado andou gravando alguém e tal. Ninguém sabe, pode ser blá, blá, blá isso aí. Pode, mas não tem muita razão, certo? Eu acho que é porque ele quer recuperar o discurso dele de antissistema, para o filho dele ter ido lá, filho do presidente ter ido lá na porta do Supremo acompanhando o deputado. Quer dizer, um tratamento, uma deferência para um deputado Rocha, quinto escalão, né? Quinto escalão, e eu fiquei impressionado. Eu confesso, quando estava acontecendo o julgamento, estava ali acompanhando, aí tuitei assim, né? Eu estava na expectativa que Gilmar Mendes é um grande frasista, né? E ele tem um conteúdo, né, muitas vezes engraçado e duro, né, ao mesmo tempo, e a forma, né, aquela forma, né? E eu pensava que o Gilmar ia fazer alguma coisa, o Gilmar não fez. Escrevi no Twitter, esperemos, e acabou não acontecendo. Por que eu acho, na verdade, Rocha, os ministros do Supremo se comportaram tratando ele realmente como um deputado de quinta categoria? Eu acho que foi o recado que os ministros deram. Sabe, esse cara aqui, o Alexandre já fez um trabalho minucioso, etc. O voto do Fachin, quando o Fachin começou a votar, eu saí, eu estava vendo no computador, no celular, aí saí, disse, vou ao banheiro. Quando voltei, o Fachin já tinha votado. O voto do Fachin durou 1 minuto, nunca vi um voto tão rápido. Então, assim, eu acho que eles mandaram um recado, dizendo, esse cara aqui não vale nada, a gente não quer perder muito tempo com esse cara. Né? E aí o Bolsonaro faz isso, o Bolsonaro está dizendo, não, ele vale muito.
ele me ajuda a bater no Supremo. Essa eu acho que foi a decisão do Bolsonaro. Tem um cachorro latino aí com sotaque de mineiro, hein? Não, é do Alberto que é o cachorro latino. Ô, Luciana, mas você não acha que isso tudo é uma preparação para o Bolsonaro fazer um golpe se perder a eleição? Eu acho que isso tudo contribui fortemente para essa narrativa que da teoria da conspiração. Eu acho que o que está por trás o tempo todo é a teoria da conspiração, que é a questão de que existe batido e esse sistema não é democrático. Eu acho que esse é um ponto que ele está querendo dizer, para ele se safar entre os intermediários, né, que falam, que dizem que ele é antidemocrático. Ele agora está querendo dizer antidemocrático é o STF, é o sistema e de maneira geral. Eu acho que ajuda em vários âmbitos. Se a gente pensar o quanto o Rocha falou, eu acho que esse é um gesto, estava na minha boca dizer isso, é um gesto político, é um gesto eleitoral, porque ajuda em vários âmbitos. Ele reorganiza um grupo que é de adesão a ele, que é dos policiais, pessoal da segurança, já que o Silveira usa todo esse discurso da pessoa comum que o Alberto falou, né, que é um discurso e vai descredenciando, ele já vai descredenciando também, porque também faz parte dessa figura a personificação das coisas. Então, o Alexandre de Moraes, que vai sair do STF, vai para o TSE, então ele já descredencia também o TSE, ou seja, todas essas instituições que podem servir como um contrapeso e uma limitação dele, ele vai desqualificando para que na hora da eleição, e gerando instabilidade, não só lá na hora da eleição, para que tenha esse descredenciamento e fique mais fácil manter o discurso da fraude, caso ele precise lançar mão disso, mas também esticando e esgarçando as relações para gerar essa instabilidade política que só beneficia ele nesse momento, né? Olha aqui, eleição na França, a gente já falou da eleição na França? Não falamos, não. A eleição na França, a novidade é que o Lula declinou o apoio ao Macron, né? No Twitter dele, expressamente, apoiando o Macron. O Macron vai ganhar a eleição na França, né? E a aliança de governança do Lula na Europa vai melhorar. Já tem a Alemanha... Rocha, agora sim, tem um fenômeno interessante mundial, tá? Que é o mundo caminhando para a direita. Não estou dizendo que não tenha esquerda. A esquerda perdeu menos a América Latina. Não, mas o mundo, o que a França... Bom, na Espanha o PSOE está lá, mas o PSOE se tornou mais conservador. O PSOE caminhou para a direita. O Partido Trabalhista Britânico caminhou para a direita. O mundo todo... Eu tenho uma visão disso, por que o mundo caminha para a direita. Né? Mas antes, olha a França, né? A França, essa disputa na França, o Macron é considerado neoliberal. Privatiza tudo. Passou na frente dele, ele privatiza. Passou na frente, ele privatiza. Então, o Macron é neoliberal. Então, você tem na França uma disputa entre uma direita não nacionalista, que é o Macron, e uma direita chauvinista, uma direita nacionalista, que é a Le Pen, né? Marine Le Pen. É uma direita que quer fechar o país, e outra direita globalizante, que é o Macron. Você não tem esquerda na disputa francesa. Né? O que eu acho, tá, Rocha? O próprio Eustáquio vai se sentir um pouco atingido pela minha observação, no bom sentido. Né? O mundo ficou tão... preparando esse Exo-7 desde o começo da nossa fala. O mundo está tão... enriqueceu tanto, as pessoas vivem num mundo tão afluente. É verdade. O mundo ficou muito afluente, muito rico. Né? Eu mandei lá para vocês no WhatsApp um cara que pegou dados e fez uma cara de um leão nos dados. Os dados pretos com os números brancos. Cara, aquilo é muita falta do que fazer. Né? Aquilo mostra como é que o mundo está rico.
Imagina o tempo que aquela pessoa levou para aquilo ali. É muita falta do que fazer, é muita riqueza, né? A própria existência, o Eustáquio, de gente fazendo coisas inúteis mostra isso. Agora, o que acontece? Quando as pessoas enriquecem, elas precisam menos do governo, elas acham, a percepção mental delas no mundo é o seguinte: o indivíduo, eu como indivíduo, eu tenho escolaridade mais alta, né, a minha vida, o mínimo que eu tenho é muito alto, né, eu não preciso do governo. Eu não preciso do governo para ter uma vida boa. É nesse sentido que o mundo vai para a direita. Eu acho que é um sentido muito, muito estrutural da forma de pensar das pessoas. Tá? Na economia, né? Nos costumes, ele até é mais progressista, as pessoas querem fazer o que elas bem entendem, né? Aí ele iria para a esquerda, mas quem define a eleição é a economia, não são os costumes estão lá, é uma coisa, né, que tem alguma relevância, mas nos costumes é o seguinte: se o cara quiser ser homossexual, pode, se não quiser, pode. Nesse sentido, o mundo caminhou para a esquerda, né? Mas o que caminhou para a direita é essa crença nas pessoas que o indivíduo basta. Você não precisa do governo para melhorar de vida, né? E quanto mais afluente é uma sociedade, mais, de um modo geral, as pessoas vão se achar assim, né? E o Eustáquio discorda que a sociedade... Ele diz o seguinte: Eustáquio, você tem uma grande contradição no seu discurso. Você diz o seguinte, que o mundo está tendo uma crise climática, né? Os recursos da terra estão se exaurindo por causa do desenvolvimento econômico. Aí eu digo, não, a afluência é resultado de quê? Desenvolvimento econômico. Você diz, não, mas nada disso aconteceu. Então não tem crise climática, porra. Entendeu? Você entendeu a sua contradição? O bom é que ele fala por ele e por você já. O Rocha, você sabe quando eu quero xingar o Alberto, sabe o que eu falo? Ele é um tecnófilo cornucopiano. Isso aí, rapaz, foi um antropólogo muito bom, muito respeitado, Eduardo Viveiro de Castros, que tem um clássico mundial na academia sobre o Havaeté, né? Pô, o cara pesquisou lá aquela etnia indígena. Agora, ele falar, né, pega aqueles filmes de fim de mundo, etc. Aí outra coisa, não é a especialidade dele, é um negócio catastrófico, não tem nada a ver. O cara é um gênio no mundo da antropologia indigenista. Agora, saiu daí, meu amigo. Tá vendo? Ele fica irritado. Eu chamo ele de tecnófilo, cornucopiano, ele fica irritado. Eu acho o seguinte, eu acho que esse crescimento da direita, eu acho que já vinha crescendo, né, que já tem uma reação, acho que uma reação natural à agenda de costumes e tudo, mas no que se refere à economia em específico, eu acho que ele não surge no momento em que a economia vai bem, eu acho que ele surge no momento de recuo da economia, e aí no momento de recuo da economia que vem esse discurso mais conservador, ou seja, se você pega, por exemplo, da questão do Trump, quando ele vem na ressaca da crise de 2008, né? Então, assim, você tem o quê? Muito do Luciana, foi favorável. Na crise de 2008, quem ganhou foi Obama, foi eleito e reeleito, foi eleito em 2008, foi eleito em 2012. Isso, sim, mas nas consequências que essa coisa trouxe. Então, o que você tem? Por que o Obama é eleito, o Trump é eleito em 16? Por quê? Porque você pega o americano branco, né, de classe média baixa, que teve a sua vida muito, muito prejudicada. Então, assim, eu estava nos Estados Unidos em 2016 e fazia trabalho voluntário junto com... nas igrejas, e você via o empobrecimento dessa classe média baixa, e eu nunca vi tanta pobreza nos Estados Unidos quanto tinha na véspera de 16. Então, assim, eu acredito que isso nasce, agora a gente está vendo, por exemplo, o argumento na Espanha,
idem, né? Aqui no Brasil, com a vitória do Bolsonaro, idem. Por que as pessoas mais pobres viram para o Bolsonaro? Muitas pessoas que votaram em Lula votaram em Bolsonaro em 18. Por quê? Porque elas tinham experimentado o aspecto positivo do Lula, do crescimento do Lula, tinham comprado a sua moto, tinham comprado o que foi, e a moto estava parada porque o combustível estava caro, Dilma. a linha branca. Então, a linha branca não estava funcionando porque a energia estava cara. Então, eu acho que ela nasce um pouco, existe um eleitor intermediário ali que pode ir para um lado e pode ir para o outro, que quando desequilibra para o candidato de direita, é mais na ressaca de um movimento positivo da economia que está tendo um retrocesso do que no ápice desse movimento mais positivo. Não, as coisas não são incompatíveis. A sociedade fica muito rica. Como a sociedade fica muito rica, as pessoas passam a acreditar mais no indivíduo e menos no Estado. Aí vem uma crise, aí junta com o nacionalismo, não é incompatível uma coisa com a outra. Pronto, é bem aí isso. Quando tem empobrecimento, chama a esquerda. Mais ou menos, o Rocha, é interessante, tá? Eu já acho que eu já mencionei aqui numa conversa nossa, o Branko Milovic, né, ele chamou a atenção que na Sérvia, na Hungria e na Polônia não existe partido de esquerda. Não existe. Por quê? O que a direita fez nesses lugares? Ela associou a esquerda ao comunismo soviético. Então ele foi dizimado, ele tem 5% dos votos. Né? Então lá a disputa é direita contra direita. Direita nacionalista contra direita ultranacionalista. Não tem nem direita globalista, tá? Lá é direita ultranacionalista contra direita nacionalista. O Orbán não é ultranacionalista, poderia ser pior, tá? Poderia ser pior. O Orbán é uma direita nacionalista, é diferente. Né? E o nacionalismo desses países, como são países pequenos, a própria Polônia, né, sempre foi invadida, aquela coisa, não é um nacionalismo imperialista, é um nacionalismo defensivo. Né? Preconceituoso. Não, é defensivo, é para defender a etnia deles, né? Defender a etnia deles, inclusive de invasões, né? Tem a ver com o histórico de invasões. A Polônia foi invadida de tudo quanto é lado, por tudo quanto é lado, a própria Hungria, enfim. Né? Então, aí a gente consegue entender um pouco quando você tem essa perspectiva, né? Pessoal, a gente já chegou aqui 1 hora, né? A nossa conversa ela tem durado bastante, né? Vamos ver o que vai acontecer na semana que entra. Essa semana, o Duval lá, o Mamãe Falei, renunciou. Esse deputado aí que quebrou a placa da Marielle foi cassado, né? O Moro disse que não vai ser mais candidato. Soterrado definitivamente as chances dele de ser qualquer coisa, né, como candidato na eleição presidencial. Ou seja, foi uma grande semana, né? Pessoal, grande abraço. Um abraço. Tchau.